Oi. Som. Pronto? Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Hoje nós vamos abordar o estudo número 7 do nosso Trilho Discipular de Líderes, módulo 2. E a nossa lição de hoje trata a respeito da vida diária de um líder servo. A vida diária de um líder servo. Como que deve ser a vida diária de um líder servo? Qual que é o segredo para ser um líder servo? Talvez essa aí seja uma das... Tem uma apostila ali, ó, se você quiser acompanhar. Talvez esta seja uma pergunta que esteja pairando pela sua cabeça. Como eu faço para ser bem-sucedido como um líder servo? No que se refere ao líder, por exemplo, de pequeno grupo ou de qualquer outro departamento na igreja, um líder que cresce ou uma igreja que cresce de modo saudável, ela tem que estar pautada em alguns princípios básicos para o crescimento cristão. E aí, à medida que a igreja cresce de modo saudável, novamente a pergunta surge. E a resposta, ela, muitas vezes, frustra os mais sistemáticos e nem sempre empolga o curioso. E a proposta nesta lição aqui, ela visa elencar uma longa lista, não visa elencar uma longa lista de coisas a se fazer, mas algumas coisas básicas, os princípios elementares de uma vida de um líder que realmente quer servir e quer se parecer cada vez mais com o seu mestre Jesus. Quando nós observamos ali a vida de alguns grandes líderes do passado, bem como da atualidade, nós vamos ver que os líderes que mais tiveram êxito na sua vida, como líderes de fato comprometidos com o Evangelho, eram pessoas que buscavam viver uma vida saudável espiritualmente. E aí, os requisitos, então, para viver saudável espiritualmente são desenvolver uma vida poderosa de oração, ter fome da palavra de Deus, ter em seus lábios sempre o louvor e adoração ao nosso Deus e a disponibilidade para servir, a disposição para ser um servo, para ser um líder servo, ou simplesmente para servir a igreja, servir a Deus como um todo. Esses elementos podem ser verificados lá em Atos 2, 42 a 47. Diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Olha aí que coisa fantástica. O grande segredo, né? Que não é um segredo nenhum, está revelado na Bíblia. Precisamos desenvolver uma vida poderosa de oração, precisamos ter intimidade com a palavra, precisamos ter desejo de servir, precisamos fazer da nossa vida um grande ministério de louvor e adoração a Deus. Em primeiro lugar aqui então, uma vida poderosa de oração. Todas as pesquisas, entrevistas e levantamentos reconhecem que o fator oração é o elemento de maior preponderância na vida de um líder servo. Alguns líderes, ou grandes pregadores do passado, até mesmo da nossa era, destacam que é impossível viver um relacionamento profundo com Deus e ser cheios com o Espírito Santo se não desenvolvermos uma vida diária de oração, uma vida devocional
robusta, forte, investir tempo em oração. Investir tempo de qualidade. Existe uma pesquisa que diz que menos de 5% das pessoas, dos cristãos, oram mais do que 5 minutos por dia. Eu não sei se você se encontra nesses 5%. Mas eu espero que, sinceramente, você não se encontre entre os 95% que gastam menos de 5 minutos por dia. E aí, quando eu digo menos de 5 minutos, você está incluindo aquela oração que você faz de manhã cedo, no café da manhã, durante as refeições. Então, por aí dá para se ter uma ideia do quão fraca é a vida de oração da grande maioria dos cristãos. Então, se nós queremos, de fato, ter uma vida vitoriosa, nós precisamos conversar com Deus. E a oração nada mais é do que isso, é conversar, é abrir o nosso coração para Deus, colocar diante dele aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, as nossas dores, as nossas dificuldades, com a certeza de que Ele estará nos ouvindo, de que Ele está com seus ouvidos atentos à nossa oração. A oração é uma declaração ao mundo espiritual de total dependência de Deus. Olha o que diz esse pensamento. Deus usa a oração para mudar o seu coração em relação às pessoas pelas quais você está intercedendo. Desenvolve-se um elo por meio do poder da união criado pela oração. A oração abre os nossos corações para os outros e capacita-nos a tocar as pessoas em um nível mais profundo. Você está com um problema de relacionamento com alguém? Ore por ela. Você vai ver como Deus vai acrescentar no teu coração amor por essa pessoa. Então nós precisamos aprender a colocar diante de Deus as nossas vidas, colocar diante de Deus a nossa oração. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, versos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Então, orar a Deus, colocar os nossos irmãos, os nossos amigos, inclusive os nossos inimigos diante de Deus, com alegria, louvando a Deus e agradecendo a Deus pela vida deles. O líder servo ou a pessoa, o cristão, ele deve evoluir em sua vida de oração. A oração não pode ser encarada como algo simplesmente opcional. Ela é uma necessidade. Ela é algo para ser vivido e vivenciado na vida do cristão, a cada momento. Então a oração, ela tem que ser encarada como um relacionamento com Deus, e não apenas como uma obrigação. Porque quando nós vemos a oração como um relacionamento, para nós não é um peso. Se torna algo prazeroso, se torna algo gostoso, passa a fazer parte da nossa vida. Então, o meu desafio para você hoje é desenvolver uma vida poderosa de oração. Mas pastor, como é que eu posso fazer isso? A oração ela pode ser constituída de alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, o louvor e a adoração a Deus, a gratidão a Ele, onde nós demonstramos o quanto nós somos gratos por tudo aquilo que Ele já tem feito, já tem sido em nossas vidas. E é interessante que muitas vezes ao nós orarmos, nós esquecemos de agradecer. Nós temos uma lista enorme de pedidos, né? Mas tão pouco para agradecer, quando na verdade deveria ser até o contrário. Deveríamos ter muito mais a agradecer do que para pedir. Então nós precisamos agradecer a Deus, louvá-lo a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, pela sua soberania, pela sua graça, sua bondade. A oração ela também precisa ter confissão. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, admitir os nossos erros, as nossas falhas, admitir que nós somos imperfeitos e nominarmos os nossos pecados diante de Deus. Se você pecou, você fala assim, olha, Deus me perdoe porque eu fiz tal coisa e eu sei que isso te desagradou. Coloque diante de Deus as suas falhas, os seus pecados. Também faça orações intercessórias, Então, na sua oração, não esqueça de pedir pelas outras pessoas, para que Deus as abençoe. E também, aí, então, depois, faça os seus pedidos pessoais. Agora, uma coisa interessante,
nos pedidos aqui, quando nós intercedemos a Deus por outras pessoas e até mesmo por nós mesmos, é que nós muitas vezes priorizamos coisas materiais em nossos pedidos. Nós pedimos pelos nossos estudos, pedimos para termos uma vida financeira estável, pedimos pelo namorado, né? Ou pelo futuro namorado, pela esposa, pelos filhos, enfim. Mas muitas vezes pedimos coisas materiais, esquecemos que o que Deus mais se importa é pedirmos aquilo que é intangível, aquilo que não é material. Pedirmos para que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. E esses são os pedidos que realmente agradam a Deus. Interessante quando nós vamos lá para a palavra de Deus e vemos, por exemplo, Salomão, quando Deus visita a Salomão e fala assim: olha, Salomão, pede o que você quiser que eu te darei. E então Salomão vai diante de Deus e diz: olha, Deus, eu quero sabedoria para guiar esse grande povo. Eu ainda sou um menino. E Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que Deus não apenas deu sabedoria para Salomão, mas também deu a ele riqueza, cobriu Salomão de toda sorte de bênçãos, deu tudo aquilo que Salomão pediu, aliás, tudo aquilo que Salomão não pediu, Deus deu também. Deu paz no seu reinado, fez o seu reino crescer. Enfim, quando nós pedimos coisas espirituais para o nosso crescimento espiritual, Deus se agrada desse tipo de pedido. E aí então todas as outras coisas, elas são acrescentadas. É aquilo que Jesus Cristo mesmo nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso. Esse é o segredo da vitória. Está entendendo? Simples assim. Deus se agrada quando nós pedimos coisas espirituais. E por fim, então, mais uma vez, agradecermos e louvarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem sido, por tudo aquilo que Ele tem feito. 1 Tessalonicenses 5,17 nos ensina: orem sem cessar. Em outras versões diz: orai sem cessar. Então, nós precisamos orar em todo tempo e a cada instante. A oração, ela deve ser o que move a nossa vida, o que move o nosso espírito. À medida que nos tornamos homens e mulheres de oração, mais e mais o Espírito Santo ativará em nosso coração o desejo ardente pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, por ganhar pessoas para Cristo, pela unção e a vida de Deus fluindo em nossa vida. Experimente isso, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito além daquilo que você possa pedir ou pensar. Em segundo lugar, então, daquilo que nós falamos, nós precisamos ter fome pela palavra. Da mesma forma que nós oramos e colocamos diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, nós também precisamos ouvir a voz de Deus. E qual é a forma com que nós ouvimos a voz de Deus? É através da palavra. Tudo aquilo que Deus quer falar conosco está na palavra. Toda a revelação especial de Deus para a nossa vida está na palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você: coloque a sua vida no altar de Deus. Coloque o seu coração no altar de Deus, para que você possa fluir cada vez mais na palavra do Senhor. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O contato com a palavra de Deus gera vida, fonte diária para elevo, sustento, conforto, direção, paz, reflexão e crescimento espiritual. Ficar sem alimento vários dias, o que provoca com a gente? O que provoca na gente? Morre, né? A morte provoca a morte, inanição provoca a morte. Pessoas morrem se não se alimentarem.
Então nós precisamos nos alimentar, e o nosso alimento é a palavra de Deus, e Deus se revela para nós por meio da sua palavra. E eu posso dizer com certeza para você, que na Bíblia tem resposta para todas as coisas que nós quisermos, ou tudo aquilo que nós pensarmos, a Bíblia tem a resposta. Ela não é um livro antigo, não é um livro escrito para pessoas que viveram há 4 ou 5 mil anos atrás, 2.000 anos atrás, ela é um livro que foi escrito para nós hoje também. Então nós precisamos fazer da Bíblia o nosso guia, o nosso manual. Eu fico impressionado quando muitas vezes eu olho para a Bíblia, e eu já li a Bíblia várias vezes, mas cada vez que eu leio a Bíblia eu consigo perceber ali novos ensinamentos para a minha vida, novas lições que farão com que a minha vida se torne mais fácil, mais simples. Sem alimento, ou sem o alimento da palavra, nós ficamos inertes, ficamos fracos, débeis, imaturos, como disse Paulo em Efésios 4,14. Inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, que pela sua astúcia na invenção do erro. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós somos mais suscetíveis a cair em armadilhas, em arapucas, a cairmos em ensinamentos falsos, a fazermos aquilo que não está escrito na palavra como se palavra fosse, a ouvirmos distorções e acreditarmos naquilo como verdade. Quando nós conhecemos a Bíblia, de fato, nós não somos enganados. Quando nós conhecemos a Bíblia de fato, nós passamos a viver segundo os princípios e os padrões bíblicos para o nosso viver. Assim, a pessoa que não busca na palavra de Deus a direção para a sua vida, ela fica cada vez mais fraca. Contudo, nada melhor que falar da palavra pela própria palavra. Vamos ler alguns textos agora. Josué capítulo 1:8 diz: não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ainda Salmos 1, de 1 a 3 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz, ou tudo o que ele fizer, prosperará. Então aqui o salmista Davi, ele diz que quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, menos chance de errar nós teremos. Quanto mais nós vamos à palavra de Deus e quanto mais nós aprendemos aquilo que Deus tem a nos ensinar por meio da sua palavra, mais nós somos vacinados contra o pecado. Semana eu vi uma postagem que dizia que eu preciso ir ao Evangelho todos os dias, porque todos os dias eu me esqueço dele, alguma coisa mais ou menos assim. E de fato é verdade. Quando nós não vamos à palavra de Deus, quando nós negligenciamos o estudo da palavra de Deus, nós temos a clara tendência a cair e a nos desviar, a sair da rota, a perder a direção, e então somos um forte candidato a pecar contra o Senhor. Jesus Cristo diz, né? Meu povo erra porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E o poder de Deus é revelado onde? Através das Escrituras. O poder de Deus ele é revelado através de uma vida de oração. Porque quando eu oro, quando eu tenho intimidade com Deus, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu vou ver o poder de Deus agindo sobre a minha vida. Então, quando eu me distancio desses dois pilares, que é a oração e a palavra de Deus, eu estou muito mais propenso a me desviar do caminho, a errar, a fugir e a me perder no caminho
O líder servo procura crescer na graça e no conhecimento de Cristo, de Cristo Jesus. 2 Pedro 3,18 fala sobre isso. A falta de conhecimento da palavra de Deus potencializa a possibilidade de pecar. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, há uma importante declaração: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o cristão que segue o conselho do apóstolo Paulo, entende que tem que realmente buscar cada vez mais o conhecimento de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, como é que nós podemos nos apresentar aprovados diante de Deus? Manejando bem a palavra, conhecendo a palavra, tendo intimidade com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos também colocar em nossos lábios o louvor. Há pessoas que insistentemente vivem uma vida de murmuração, de resmungação, não sabe fazer nada sem reclamar, sem murmurar. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ter em nossos lábios um sacrifício de louvor. Um dos hábitos mais saudáveis do cristão precisa ser cultivar uma vida de louvor. É ter em seus lábios constantemente palavras e cânticos de louvor a Deus. Louvor, obviamente, não é música. Muitas vezes nós confundimos isso. Achamos que louvar a Deus é só cantar. Obviamente que a melodia, a harmonia e o ritmo são extremamente úteis no louvor, que conduz à adoração. Mas o louvor é enaltecer o nome, a algo ou a alguém, em especial aqui no caso, o nome de Deus. Então o louvor é quando nós, de alguma forma, agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Simples assim. Precisamos colocar em nossos lábios sacrifícios de louvor. Paulo mesmo ele fala, né, ele nos dá a receita para nós, ou melhor, o caminho para nós sermos cheios com o Espírito Santo. Ele diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, que é o sacrifício de louvor. Então, nós precisamos, de fato, experimentar, termos uma vida de louvor e de adoração a Deus. E essa é uma tríade sensacional, né? Porque se nós oramos, se nós estudamos a palavra de Deus, se nós temos uma vida de constante louvor e adoração, nós vamos ser constantemente cheios com o Espírito Santo e também seremos... nos distanciaremos cada vez mais do pecado, nos aproximaremos de Deus. E é interessante quando nós vamos à palavra de Deus, e aí nós vemos Jesus Cristo dizendo o seguinte, que se a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele, tudo o que nós quisermos, ou tudo aquilo que nós pedirmos, ele nos dará. Uau, que fantástico isso, né? O que você acha dessa receita? Jesus Cristo está nos dando a fórmula para nós conquistarmos tudo aquilo que nós quisermos, nos agradar dele, estarmos nele, vivermos nele, nos enchermos dele. E é óbvio que quanto mais cheios nós estivermos dele, mais nós pediremos coisas para o nosso crescimento espiritual. Não vamos pedir coisas fúteis e inúteis. Porque alguém poderia dizer assim: então eu vou me aproximar de Deus, né? E olha só, aí está um outro grande erro. A intenção do nosso coração que Deus também conhece.
A pessoa pode falar, vou então me aproximar cada vez mais de Deus e então eu vou pedir algumas coisas, né, materiais. Não precisa, gente. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos percebendo que a graça dele nos basta. Mais nós vamos percebendo que tudo que nós queremos, ele já nos deu. E isso é algo fantástico para a nossa vida, para o nosso coração. Que nós possamos compreender isso. O livro de Salmos, aliás, olha o que diz essa citação aqui. O louvor demonstra uma confiança inabalável no Deus que age miraculosamente a despeito das circunstâncias adversas. O louvor toma posse da vitória antecipadamente. O louvor não é apenas resultado da vitória, mas a sua causa. O louvor é o brado de triunfo, não apenas depois da conquista, mas no próprio fragor da luta. Pois o louvor da igreja, embora aconteça na terra, seus resultados vêm do céu. Embora flua dos lábios dos santos, seus efeitos jorram do trono de Deus. E isso aqui é verdadeiro. Se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, você vai lembrar de muitos textos, de muitas passagens bíblicas que mostram que a vitória de Deus para a vida do povo, ou para as grandes lutas que o povo tinha, normalmente elas se davam depois de um grande período de verdadeiro louvor e adoração a Deus. Quer um exemplo disso? Vamos falar de Josué e Jericó. Né? Quando eles louvaram a Deus, quando eles buscaram a Deus e obedeceram a palavra de Deus, Deus lutou por eles, Deus guerreou por eles. Se a gente olhar para Gideão também, nós vamos ver que Deus agiu através do louvor. E muitos outros exemplos, né? Davi também, sempre que estava passando por alguma situação aflitiva, ele louvava a Deus e Deus dava a vitória, Deus dava a resposta, Deus guerreava por Davi. Muitas vezes o povo de Deus se via acuado e então eles buscavam a Deus em oração, em jejum, em louvor, em adoração, e Deus intervinha de modo poderoso, de tal forma que eles não precisavam lutar. Deus lutava por eles. Então o louvor, como a própria palavra de Deus diz, é uma arma de guerra. E por que não dizer que o louvor nos capacita não apenas para guerrear, mas para tomar posse das bênçãos e da vitória que Deus nos concede. O livro de Salmos é uma coletânea de poesias que eram recitados em forma de canto. Há uma grande quantidade de declaração de louvor. Disse o salmista, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34:1. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Salmo 63, 5b. Olha o que diz então Hebreus 13, 15 a 17. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então, neste trecho aqui, nós vamos ver Paulo, o autor de Hebreus aqui, nós não sabemos se é Paulo, né? Mas o autor de Hebreus aqui, ele diz que nós devemos oferecer sempre sacrifício de louvor, fruto de lábios que declaram publicamente o nome de Deus. Então, não devemos nos esquecer jamais de fazer o bem. Sermos servos, sermos líderes, sermos pessoas que servem uns aos outros, e porque Deus se agrada de tais sacrifícios.
Efésios 5, 18 a 21 diz: E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Coloque em teus lábios salmos, hinos e cânticos espirituais. Cante, louve ao Senhor no seu coração. Dê sempre graças a Ele por tudo, em nome de Jesus. E sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E em quarto e último lugar, sirva. Seja servo. Honre ao Senhor com os lábios. Honre ao Senhor com o coração. Honre ao Senhor servindo uns aos outros. O maior exemplo de serviço, de alguém que serviu aos seus servos, foi Jesus Cristo. O maior exemplo de alguém que foi um líder servo é o nosso Senhor. Porque Ele deu o exemplo para nós. Quando nós olhamos, por exemplo, para a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos, ou até mesmo quando Jesus reparte o pão na ceia e também entrega a eles o vinho durante aquele ato memorial, Jesus estava mostrando a eles e mostrando a nós que nós devemos servir uns aos outros. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que serviram aos outros, pessoas que repartiram o que tinha, como Barnabé, por exemplo. Pessoas que foram elogiadas pelo grande serviço que faziam a Deus e foram até martirizadas pelo serviço a Deus, como Estevão. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida a servir ao reino, a servir a Cristo, a servir ao próximo, a viver uma vida realmente que importava para as outras pessoas, uma vida que fazia diferença. Então, nós precisamos aprender a servir, não com interesse em algo que possa acontecer conosco, ou naquilo que o outro possa fazer para nós, mas servir com um coração realmente quebrantado e cheio da presença de Deus, de modo que nós possamos agradar a Deus. E aí a intenção do nosso coração, ela deve falar muito mais alto, porque a intenção do nosso coração, ela deve revelar o nosso verdadeiro caráter. A intenção do nosso coração deve revelar que aquilo que nós estamos fazendo, nós o fazemos porque amamos a Deus e porque aprendemos com Cristo o que é servir. Jesus Cristo, quando Ele deixou a glória dos céus e habitou entre nós, Ele o fez porque Ele queria nos deixar o exemplo de alguém que de fato serviu. Não apenas alguém que falava, olha, sirva um ao outro, mas que não deu o exemplo. Ele, pelo contrário, Ele deu o exemplo em toda a sua vida, em tudo aquilo que Ele fez, de alguém que foi além. Não apenas mandou que servissem, mas Ele mesmo serviu, ao ponto de entregar a sua vida em favor de nós. Então, irmãos, nós precisamos realmente experimentar essa manifestação sobrenatural do poder de Deus em nossa vida por meio do serviço. Recapitulando então o que nós vimos hoje. O líder servo ou o cristão que
deseja agradar a Deus, em primeiro lugar, ele precisa ter uma vida dedicada à oração. E aí a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar. Isso quer dizer que nós vamos passar o dia inteiro ajoelhado, orando? Não, não é isso. Orar sem cessar é estar orando o tempo todo e em todas as circunstâncias, em nossa mente, em qualquer coisa que nós estivermos fazendo, nós devemos fazer isso em atitude de oração. E é claro, também dedicarmos um tempo especial de oração da nossa vida, separar aquele momento onde nós vamos a Deus no silêncio do nosso quarto, ou da nossa sala, ou de qualquer outro lugar que você imaginar, até no seu quintal, se você quiser, e ali então você se render diante de Deus e colocar a sua vida diante do altar dele. Investir tempo em oração não é perca de tempo. Algumas pessoas falam assim, eu vou gastar tempo em oração. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, orando, você não está gastando tempo, você está investindo o seu tempo na melhor coisa que você poderia investir. A palavra de Deus diz, agrada-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando nós nos agradamos em Deus, quando nós vamos a Ele em oração, quando nós buscamos a Sua presença, Ele se agrada de nós, e Ele faz com que nós sejamos abençoados. Isso quer dizer que nós não vamos passar por problemas, dificuldades, por provações, por lutas, por doenças, por dores. Não, não quer dizer que nós não vamos passar por isso, mas quer dizer que quando nós passarmos, nós estaremos cada vez tão fortalecidos com a presença e a graça de Deus, que isso não vai abalar a nossa fé, que isso não vai nos desanimar, isso pode até tentar estremecer e tirar a nossa paz, mas Deus ele vem e nos consola, porque nós colocamos diante dele todas as nossas necessidades. Jesus Cristo diz, né? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. É claro que eu estou parafraseando aqui, mas é isso, nós temos que lançar em Cristo, ou lançar em Deus as nossas necessidades, na certeza de que Ele cuida de nós, na certeza de que Ele fará muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Continuando a recapitulação, não nos esquecendo de meditar na palavra dia e noite. Quando você ler um texto bíblico, extraia ou peça para que Deus destaque um versículo ou dois daquele texto para que você possa tirar ou aprender alguma lição nova daquele texto. Não importa, talvez você fale assim, mas eu quero ler a Bíblia toda em um ano, né? Para ler a Bíblia toda em um ano, você tem que ler de 3 a 4 capítulos por dia. Mas ali você pode destacar um único versículo, ou dois, ou um pequeno trechinho, e ali então extrair uma verdade bíblica para a sua vida, uma lição, meditar naquilo ali, guardar no seu coração, interiorizar aquilo, anotar. Eu particularmente não tenho muito esse hábito de ficar anotando, né? Mas eu estou lendo um livro, e esse livro ensina que é bom que nós anotemos as impressões que Deus nos dá, os ensinamentos que Deus concede a nós na nossa vida devocional diária. E realmente isso tem sido muito bom para mim. Então anote aquilo que Deus está falando ao seu coração. Peça para que Deus grave isso na tua memória. Talvez aquele texto não seja para aquele momento específico, mas em algum momento Deus vai te trazer isso à memória, isso vai trazer paz e alívio ao seu coração, vai trazer a alegria e contentamento à sua vida. E também não esquecendo de louvar a Deus em todo o tempo, agradecê-lo, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, seja nas alegrias ou nas tristezas. Louve, adore a Deus, vivencie um momento, uma experiência de adoração a Deus. Precisamos louvar a Deus e adorá-lo em todo o tempo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
E esta é a forma que nós usamos para nos encher cada vez mais com o Espírito Santo de Deus. E por fim, então, que nós façamos da nossa vida uma vida de pessoas que servem, não por interesses, mas pelo desejo de retribuir aquilo que Cristo fez em nós, de retribuir a gratidão, ou demonstrarmos a gratidão que nós temos, porque Cristo nos salvou, porque Cristo manifestou a sua graça e o seu favor sobre a nossa vida quando nós ainda éramos pecadores, quando não éramos merecedores da graça, do amor e do poder de Deus que se manifesta em nossa vida. Então, irmãos, com isso, quero convidar você a um despertamento espiritual. Convidar você, ou melhor, desafiar você a partir de hoje, ter um relacionamento mais profundo, ter o seu momento devocional com Deus. Invista ali 20, 30 minutos do seu dia. E eu quero dizer para você que este vai ser o melhor investimento que você vai fazer em toda a sua vida. Invista um tempo do seu dia para estar na presença de Deus e saiba que Deus, Ele vai falar poderosamente na sua vida, vai te encher, vai restaurar a sua vida e Ele vai se agradar de você. Mas faça isso não apenas porque eu estou falando ou por uma obrigação, faça isso porque Deus, Ele busca de fato adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o buscam com intensidade, que o buscam com o coração realmente contrito e quebrantado. Que Deus abençoe a nossa vida, que nós sejamos cheios com a sua graça e com o seu poder a cada momento. Amém?